professores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que bom! Olha só, hoje, quarta-feira, olha, eu já queria pular. Hoje, quarta-feira, tá? Hoje são quanto? 17 de junho, tá bom? E vamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá certo? Olha só, na aula passada, nós vimos, né, a questão das monossílabas, átonas e tônicas, e vimos a regra de acentuação das monossílabas. Foi isso na aula passada? Lembram? Já esqueceram? Ah, tá certo. Todo mundo lembrou, né? Vimos que as monossílabas átonas são aquelas que são pronunciadas com menos intensidade. E as tônicas são aquelas que são pronunciadas com mais intensidade, não é? E vimos a regrinha de acentuação das monossílabas, né? Que são aquelas palavras que só tem uma sílaba, que são acentuadas as monossílabas terminadas em A, o as, E, o es, e O, o os. Não é isso? Muito bem. E eu passei 2 páginas para casa, tá? Então, a correção dessas 2 páginas eu vou colocar lá na plataforma para vocês conferirem, tá bom? As respostas de vocês, ok? Combinado? Tudo bem. Então, olha só. E com isso a gente conclui esse capítulo, tá? A gente conclui esse capítulo, certo? E lá na página 26, vocês vão encontrar o resumo desse capítulo, todos os conteúdos que nós vimos nesse capítulo, né? Onde esse capítulo falava sobre a convivência, lembram? Né? Trabalhamos o folder, né? O cartaz de campanha de conscientização, falamos dos substantivos, falamos dos adjetivos, falamos das monossílabas. Então, seria muito bom que todos vocês dessem uma olhada, tá? Nesse resumo do capítulo, certo? Que aqui tá o resumo de tudo que nós estudamos até agora, certo? E agora nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 5, que se chama Vida da Gente. Então, todos os textos que nós vamos trabalhar vai se referir ao dia a dia das pessoas, tá? Então, ele fala que é vida da gente, né? Da vida das pessoas, certo? E para começar, ele mostra essa imagem, onde nessa imagem que vocês podem observar, ó, tem várias pessoas, uma diferente da outra, tá? Olha, um cabelo, uma mais lisinho, outro mais enroladinho, né? Enfim, então aqui temos várias pessoas, tá? Então, em casa seria bom que vocês também dessem uma olhadinha nessa página 27, que aí ele vai perguntar para você. Você convive em sala de aula, na família, em lugares públicos, etc., com pessoas diferentes. Que tipo de diferença você já observou? Gente, a gente vê de tudo, a gente vê com relação a diferenças na forma de falar, né? A questão da cor da pele, a gente vê diferença no cabelo, a gente vê diferenças do tamanho. Enfim, se a gente for observar as pessoas que estão ao nosso redor, elas são diferentes, tem muitas características diferentes da nossa. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem as suas características, não é isso? E nós devemos o quê? Respeitar, tá? Ele fala aqui a segunda, a diferença é algo bom ou ruim? Lógico, gente, que é bom, tá? Vocês podem imaginar como seria chato se todo mundo fosse igual, se todo mundo tivesse os mesmos gostos, se todo mundo tivesse o mesmo tom do cabelo, o mesmo tamanho do cabelo, mesma boca, mesmo nariz, enfim, seria muito chato. Então, com as diferenças, a gente aprende muito, tá? Então, nós devemos sempre que respeitar essas diferenças, tá certo? Então, aqui nessa vida da gente, nesse capítulo 5,
nós vamos trabalhar basicamente com isso, né? Sobre o dia a dia das pessoas, tá? E para começar, nós vamos ler uma crônica. Tá lá na página 28, nós vamos fazer uma leitura de uma crônica. Olha que texto legal. E o que é uma crônica? O que será que é esse gênero textual? Crônica. Vamos lá? Olha a explicação que ele traz para a gente sobre crônica, tá? Primeiro, a crônica que nós vamos ler está nesse livro aqui, ó. Tá? Nesse livrinho aqui, a crônica que nós vamos fazer a leitura, certo? Do Luiz Fernando Veríssimo. E o que é uma crônica? Olha o que o seu livro traz pra gente. É um gênero textual, em geral, publicado em jornais ou revistas, que pode ser impressos ou digitais, tá? Que busca narrar fatos presentes no cotidiano, né? No dia a dia, e incentivar o leitor a refletir sobre esses fatos, tá? Então, isso aqui é uma crônica, tá? Esse tipo de texto que traz essa abordagem do dia a dia para que possamos refletir, tá certo? Então, vamos lá para a nossa crônica? Olha só. Vitor e seu irmão. Não é prevenção. A professora tinha o cuidado de tratar todos os seus alunos da mesma maneira. Pelo menos se esforçava para isto. Mas com o Vitor, ela sempre estava com o pé atrás. O Vitinho era um caso à parte. Qual é a população do Brasil? Um aluno levantou a mão e leu a resposta que estava no livro. 120 milhões. O Vitor levantou a mão. A professora sentiu um vazio na barriga. Lá vinha ele. O que é, Vitinho? 121 milhões. Por que, Vitinho? Minha mãe teve um filho esta semana. Uma risadinha correu pela sala, mas o Vitor ficou sério. Estava sempre sério. Quantos filhos a sua mãe teve, Vitor? Até agora? Não, desta vez. Mas dos grandes. Outra risadinha, como marola na superfície de um lago. Então não são 121 milhões. São 120 milhões e um. E a professora escreveu o número no quadro negro. Depois apontou para um no fim do número e disse: Este aqui é seu irmãozinho, Vitor. Depois, antes mesmo do Vitor falar, ela se deu conta de como aquele um parecia solitário no fim de tantos zeros. Coitadinho do meu irmão. Aliás, coitadinho do meu irmão. Irmão, Vitor. E é claro que este número não é exato. Tem gente nascendo e morrendo a todo momento. Lá no hospital estava cheio de crianças. Será que já contaram? Não sei, Vitor. Bota mais uns 2 ou 3 para acompanhar meu irmão, tia. Ela teve que rir junto com os outros. Você, hein, Vitinho? Com você, eu tenho que ficar sempre com o pé atrás. Cuidado para não cair para frente, tia. Chega, Vitor. Outro caso era o da Alicinha, que se espantava com tudo. Era só a professora dizer, por exemplo, que a capital do Brasil era Brasília, que a Alicinha arregalava os olhos e exclamava: Brasília? É, Alice, por quê? Nada. Depois ficava com aquela cara de que só ela era certa no mundo de loucos, onde se viu a capital do Brasil ser Brasília, mas era melhor deixar para lá.
Um dia a professora disse que o Brasil tinha 8.000 quilômetros de costa marinha e ficou esperando a reação da Alicinha. Nada. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Atlântico? É, Alice. Desde quando? Desde sempre, Alice. Eu, hein? Era mortal. Era de matar. Mas a professora precisava se controlar. Entre o Vitinho e a Alicinha, ainda acabaria louca. Então, aí vocês viram essa história, essa crônica, né, do dia a dia de uma sala de aula de uma professora, escrita por Luiz Fernando Veríssimo, né, onde ela se depara com duas crianças que fazem perguntas que a deixam um pouco aborrecida, né, e ela já fica logo esperando o momento dessas duas crianças perguntarem, né. Então, vocês gostaram da história? Gostaram dessa crônica da professora? Muito bem. Então, olha só. Em casa, vocês vão fazer a interpretação dessa crônica, que está na página 30 e na página 31, tá certo? Então, vocês vão fazer novamente a leitura desse texto, para que na próxima aula a gente possa fazer a correção. Tudo bem?